André Julião, que temas é que traz hoje para nós? Eu vim a falar hoje sobre a questão da educação. Vou ter uma primeira parte de implicação mais a nível central e uma segunda parte mais específica relacionada com o Conselho de Loures. Eu gostava de abordar esta questão porque nós vemos hoje que a educação vive dias muito atribulados dentro e fora do Conselho. Assistimos a vários problemas sem solução, como que são adiados sine die, como a requalificação das escolas, a remoção do amianto, a falta de funcionários, a falta de professores, e a comunidade educativa tem-se mobilizado muito à volta disto. Assistimos hoje a cordões humanos, a fecho de escolas, greves, petições públicas, portanto há muita contestação. De recordar que só no Conselho de Loures há 16 escolas da responsabilidade do Ministério da Educação onde ainda não foi removido o amianto e nem há planos para o fazer. Não há planos? Não há planos para o fazer, não há uma calendarização programada pela DGEST, pelo Ministério da Educação, para a remoção do amianto destas 16 escolas do Conselho de Loures. E falo só do Conselho de Loures, porque a nível nacional este número, pelas nossas contas e só por denúncias que temos recebido, são muitas mais. Já anda por volta das 80, mais coisa, menos coisa. Mas face a toda esta agitação social, a resposta do Ministro da Educação tem sido a de acusar a comunidade educativa de alarmismo. Só que a comunidade educativa hoje sabe bem que o que o Sr. Ministro da Educação tenciona fazer é empurrar responsabilidades para as autarquias, que vão ter que as assumir ou em 2020 ou em 2021, no caso de Loures será 2021, e depois as câmaras que concorram a fundos comunitários para requalificar as escolas. Pois. Até lá, como diz o outro, aguenta. E continuamos, portanto, isto é muito triste que se trate desta forma leviana, eu diria até um bocadinho irresponsável a educação no nosso país. Nós sabemos bem que não se investe nas escolas do Conselho de Loures como de outros concelhos espalhados pelo país, porque não se quer agravar uma ou duas décimas o déficit. Claro. Só que, por exemplo, e na questão específica da requalificação das escolas e da remoção do amianto, o que o Estado pode poupar hoje, pode gastá-lo em dobro ou em triplo daqui a vários anos, décadas até, no Serviço Nacional de Saúde, eventualmente a tratar pessoas que possam ficar doentes até lá. Mas há aqui uma questão que é esta. Os jovens que andaram na escola não se aperceberam nada daquilo. Quando chegam aos 30 ou 40 têm um cancro. Exatamente. Há alguma relação direta para que esses jovens saibam que têm o cancro porque estiveram numa escola com amianto? Isso está provado cientificamente? Nós não conseguimos estabelecer uma relação direta. No entanto, há cancros que são provocados exclusivamente pelo amianto, como é o caso do mesotelioma, ou cancro da pleura do pulmão. No entanto, eu posso referir, por exemplo, no agrupamento de escolas da Portela, só nos últimos 10 anos houve 30 casos de doenças oncológicas. Mas é em funcionários, em alunos, em funcionários todos? E professores. Portanto, não sendo possível estabelecer uma relação causal, não deixa de ser um número que não podemos menosprezar, digamos assim. Bom, passando mais especificamente ao caso do Conselho de Loures, e porque a Câmara aqui também não escapa entre os pingos da chuva, gostava aqui de abordar a questão das refeições escolares. Tem havido imensas queixas de refeições escolares em escolas por todo o Conselho. Os números não coincidem com os números oficiais, portanto os números oficiais são bastante inferiores aos números reais, mas a verdade é que tem havido muitas queixas em vários agrupamentos de escolas. E portanto, nós não podemos aqui, e em nome da coerência, ir à Assembleia da República rasgar as vestes pela confecção pública e pela gestão pública das cantinas escolares e depois, nas autarquias onde somos poder, fazermos exatamente o contrário e defendermos a gestão privada das refeições escolares. Mas está-se a referir a quem, concretamente? Estou a referir precisamente à Unicef, que atribui as refeições escolares a todas as escolas aqui do município de Loures. Nós não podemos considerar que a externalização das refeições escolares é má nas escolas do Ministério da Educação e que é boa nas escolas da Câmara, porque isso não é coerente e não é sério.
Mas quais são as queixas que os jovens Olha, mais apresentam? Falta de qualidade, falta de quantidade, até questões de salubridade dos alimentos. As escolas há em que as refeições são confeccionadas e só são distribuídas a determinados dias da semana, portanto não são distribuídas todos os dias, tendo que ficar conservadas, portanto, nessas escolas, até em materiais que não são amigos do ambiente, e em condições que não são as ideais em termos nutricionais para as crianças, e portanto... Mas há uma questão que de vez em quando resvala aí, sobretudo dos pais, daqueles mais novos, que é, os jovens são proibidos de fotografar os pratos, são proibidos de... ou seja, sofrem retaliações, digamos assim, porque fotografam as condições em que a comida é apresentada. E Sim. Isso é verdade, quer dizer, para além de serem proibidos, primeiro, é proibido fotografar no refeitório as comidas? É proibido, sim. Então como é que as pessoas podem provar que realmente a comida não está em condições? Porque, por exemplo, os encarregados de educação podem, sem avisar, aparecer nas escolas e experimentar a comida do dia. Por exemplo, almoçar, sem aviso prévio, experimentando a comida e, portanto, comendo exatamente o mesmo que as crianças e jovens dessa escola comem nesse dia. E a fiscalização também aparece sem avisar ou avisa que vai lá à escola? A fiscalização, está-me a falar da fiscalização da Câmara. Bom, em teoria seria sem avisar. Agora, o que acontece na prática, não sei se será bem assim. E os jovens não fazem assim um levantamento de ranchos nem nada? Se calhar deviam fazer. Se calhar deviam fazer um levantamento de ranchos. Mas a comunidade educativa anda bastante reivindicativa ultimamente e pode ser que, enfim, um dia destes haja reivindicações nesse sentido também. Os jovens andam muito calmos. Não andam assim tão calmos. Olha que sabe que os jovens, eu tenho muita confiança nesta nova geração. Acho que acordou neles o ímpeto reivindicativo, esta questão de salvar o planeta, das alterações climáticas, e vemos hoje jovens na rua a reivindicar melhores condições de vida, o salvamento do planeta, tomar medidas para contrariar as alterações climáticas. Portanto, eu acho que esta nova geração está muito preparada até e sabe que se não reivindicar e não forem eles a ir para a rua lutar pelas coisas, as coisas não vão mudar. Mas voltando à questão das refeições escolares, é apresentado o argumento que a gestão pública das refeições escolares, a recuperação da gestão pública das refeições escolares, demora tempo, é um processo complexo, implica procedimentos, mas nós vemos que este Executivo Municipal já está em funções há 2 anos, fora os 4 anteriores. Há 6. Porque na prática são 6. E até agora não vimos qualquer passo nesse sentido. Portanto, será que queremos mesmo recuperar a gestão pública das refeições escolares no Conselho de Loures? Mas passando isso para uma linguagem mais corrente, o que o Bloco e o André neste momento está a reivindicar é que acho que é a pedra de toque, as refeições passem a ser confeccionadas nas próprias escolas. Que haja refeitórios onde se cozinha. Como era antes, como era antigamente, com o pessoal das próprias escolas. Eu ainda sou do tempo. Exatamente, eu ainda sou do tempo, precisamente. E eu sou desse tempo também. Não é assim um tempo tão longínquo, não é? Sim, sim. Mas isto, concluindo, são sinais muito preocupantes, quer de um lado, quer do outro, principalmente para a comunidade educativa, os professores, os alunos, os funcionários não docentes, mas também para os pais encarregados de educação que sentem que hoje em dia os seus filhos frequentam uma escola pública em piores condições do que aquela que eles próprios frequentaram. E isso é muito triste. Sim. Mas eu gostava de voltar aqui um ponto, mas muito breve, que é isto. Se os jovens não podem tirar fotografias, se os jovens não podem, digamos, documentar o estado da comida, como é que há essas certezas de que a comida é mal confeccionada, de que a comida é, digamos, pouca, também é uma das queixas que é pouca comida. Como é que isso passa para vocês e para outros? Porque não é só o Bloco, obviamente, que recebe essas queixas. Eu presumo que isso deve, toda a gente deve receber. Como é que isso, na prática... Nós temos recebido queixas de pais encarregados de educação que vão às escolas sem aviso, são os próprios pais, que provam a comida e que depois nos remetem as suas queixas. Portanto, como lhe disse, não são fotografadas, porque isso não é permitido,
mas enfim, temos que confiar na palavra de alguém e quem melhor que os próprios encarregados de educação para saber e para relatar se os seus filhos comem ou não comem em condições na escola pública que frequentam. Portanto, os jovens comem mal, estão expostos a perigos que podem repercutir-se mais tarde, daqui a 20 ou 30 anos, com problemas de saúde muito graves, cancerígenos até. A educação está nas horas da morte, digamos assim. Como se costuma dizer, sem querer brincar com isto, que isto é uma coisa muito séria, mas temos aqui a educação com dois problemas, quer dizer, os jovens comem mal, em muitos sítios não têm onde fazer sequer exercício físico, se têm um espaço para exercício físico, como houve uma assembleia descentralizada há pouco tempo, chovia lá dentro. Exatamente. As salas também chovem lá dentro. É verdade. As casas de banho, ainda ontem falou na Assembleia Municipal, casas de banho onde chove lá dentro. Há mais coisas, há escolas sem pavilhões desportivos. Pois, há escolas que nem sequer têm pavilhão nem desportivo. Sequer têm. Portanto, há as que têm e chove lá dentro e há as que nem sequer têm. Quando está bom tempo, vêm cá fora fazer umas corridinhas, se calhar, e jogar ao ar livre, mas quando agora o inverno todo passam de lá dentro, não é? Exatamente. Algumas até usam a cantina para as duas funções. A cantina é usada para cantina e para ginásio interior. E para ginásio. Sim, há várias escolas. O que é nessas condições. espantoso. É espantoso. E há casos de escolas também onde os alunos, para fazer educação física, utilizam pavilhões exteriores à escola, têm, por exemplo, que sair da escola, acompanhados de funcionários, atravessar ruas até chegar ao pavilhão e depois voltar, chegando atrasado às aulas, correndo o risco de sofrer acidentes e não sabendo se o seguro escolar cobra ou não cobra eventualmente esses acidentes. Nada disso está claro, em termos de seguro escolar? Há quem defenda que sim, há quem defenda que não. Tem interpretações jurídicas. Exatamente, diferentes. Mas, portanto, são vários os problemas que assolam a educação, quer no Conselho de Loures, quer nos outros, nas suas várias variantes, umas dependendo da Câmara, outras dependendo diretamente do Ministério da Educação, que aqui em todo este processo se vem fingindo de morto, a ver se a coisa passa e se consegue sacudir a água do capote para as autarquias. Agora, como nota aí de rodapé, é curioso que a Secretária de Estado da Educação, neste momento, seja a ex-presidente da Câmara de Odivelas, numa altura em que ela dizia que, dizia e até fazia algumas coisas. Também temos que ser corretos. Eu, na minha aldeia, lá de Famões, até fez uma escola de raiz. Mas é curioso que ela tenha vindo dessa paixão da educação, agora seja a Secretária de Estado. Está lá há pouco tempo, não é? Está lá há um mês. Vamos ver se ela consegue resolver pelo menos parte dos problemas, porque os jovens não têm condições de qualidade nenhuma. Sim, ou se consegue passar parte dessa paixão ao Ministro das Finanças. Pois, isso agora já entramos noutro campo, que é passar a paixão para o Ministro das Finanças, eu não sei. É urgente intervir na educação, é urgente fazê-lo a vários níveis, nomeadamente a nível central, na requalificação das escolas, com um Plano Nacional de Requalificação das Escolas, que inclua a remoção de todo o ambiente das escolas, que inclua a alteração dos rácios dos funcionários não docentes para que possamos aumentar a segurança nas nossas escolas e o convívio entre toda a comunidade educativa, que melhore as condições de trabalho dos nossos professores, que recupere a gestão pública das refeições escolares. Portanto, há muita coisa aqui para fazer, há muito trabalho pela frente, é preciso vontade política. E é o tal caso da proximidade, que aqui também tem uma aplicação prática. Se as cantinas estiverem nas próprias escolas, o controle de proximidade é muito maior. Exatamente. Não é? A forma até de resolver, se calhar, é mais simples, porque estão mais próximos e os problemas podem ser resolvidos pela própria escola e não ficar dependente de outras questões contratuais. André Julião, obrigado. Bom obrigado. dia. Agradecer mais uma vez ao Notícias LX por este serviço público que presta já desde há bastante tempo, não só aqui no Conselho de Loures, mas nos concelhos aqui à volta. Sim, senhor. E encontramos uma próxima oportunidade. Encontramos com certeza numa próxima oportunidade. Espero que para não ser com problemas tão graves como estes e que afetam o futuro deste país. Muito obrigado. Obrigado.